E estamos gravando, estamos online, ao vivo. Mentira, não estamos ao vivo. Isso é um vídeo, simulação. Hoje o vídeo vai ser bem difícil para mim gravar porque eu estou gripado, muito gripado. E além de gripado, eu coloquei essas belezinhas aqui. Sim, agora eu sou um homem de aparelho. O que isso significa? Absolutamente nada. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tudo feito com calma, tudo feito com constância, tudo feito com consistência tende a dar certo no final. Então, olá galera, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam seguros nesse período que nós estamos vivendo, né? E hoje o tema do vídeo é espiritualidade. Olha só, um dos assuntos que eu gosto e é um tópico bastante importante, faz parte hoje na ciência moderna ela tem estudado muito, ela tem dado muito foco para a espiritualidade. E o porquê disso? Ao longo dos anos, né, se você for parar para estudar, a maioria das formas como a ciência moderna, como as pessoas acadêmicas, elas mediam o coeficiente de maturidade de uma pessoa era através da inteligência intelectual, ou seja, o quanto de conhecimento essa pessoa tinha sobre o mundo, sobre a vida, sobre diversas coisas, e a sua inteligência emocional, que era a capacidade dele de lidar com o seu próprio interior e com o de outras pessoas, que apesar de os dois serem extremamente importantes, o estudo dos dois não pode responder várias perguntas sobre a psique do ser humano, sobre coisas que acontecem na nossa vida, na nossa mente, até mesmo nas nossas emoções, na maneira como nós vivemos, que o estudo desses dois tipos de inteligência não consegue explicar. E é aí que entra a inteligência espiritual. A gente vai falar sobre inteligência espiritual em outros vídeos, talvez. Hoje eu quero dar um foco para a espiritualidade de uma maneira mais ampla, mais genérica, como uma introdução para que você possa entender o quanto isso é importante na sua vida. E quando eu falo de espiritualidade, entenda que eu não estou falando de religião. Espiritualidade e religião são duas coisas completamente diferentes, apesar delas caminharem juntas. Espiritualidade ela está ligada aos nossos valores. Espiritualidade ela está ligada ao nosso propósito de vida, aquilo que nós queremos agregar para o meio que nós vivemos, aquilo que nós queremos deixar na Terra quando nós morremos, aquilo que nós queremos realizar, que nós queremos gastar a nossa vida como um todo para realizar enquanto nós estamos na Terra. A religião, ela nada mais é do que uma série de dogmas, uma série de tradições e de princípios que te ajudam a viver algum propósito. Não necessariamente esse propósito de sustentar a vida, mas ajuda você em algum propósito. Porque na maioria das vezes caminham juntos, porque na maioria das religiões essas tradições elas tendem a expandir, né, ou abrir um caminho para você encontrar o seu propósito nessa terra. É um excelente ponto de partida. Mas claro, tem que avaliar se essa religião ela está de acordo com os princípios e valores relacionados à vida, a melhorar a vida das pessoas, a servir outras pessoas, a amar outras pessoas. E também amar, né, o nosso planeta, tudo que nós temos. Eu tenho uma colinha aqui. E essa colinha, vamos ver. O que nós vamos falar hoje, do que eu quero enfatizar dentro da espiritualidade, é como ela afeta o seu comportamento e o seu dia a dia, a maneira como você pensa. E isso reflete a sua maturidade. Então, o quão maduro você é espiritualmente é mostrado pelas atitudes e pela sua fala no dia a dia, né? Pelas coisas que você faz e fala no dia a dia. E isso também determina se você vai ter uma vida de sucesso ou não vai ter uma vida de sucesso. Olha só. E a primeira experiência que eu quero te passar dentro disso tudo, dentro do conceito da espiritualidade, é o que nós chamamos de waking up. Ou seja, despertar. O que é o despertar? São experiências com o sobrenatural, como diz o sobrenatural, ele existe, né? Existe um outro plano além do nosso plano, e quando nos conectamos com esse plano, nós vivemos experiências que afetam os nossos 5 sentidos, afetam o nosso emocional, nos dão revelações, né? Informações e tal. E essas coisas elas são importantes, elas acontecem mesmo, e muitas pessoas elas têm suas vidas transformadas quando elas vivem tais experiências, seja no cristianismo, seja em outras religiões, desde que
isso te incline para a vida, né? Eu como cristão, eu sou cristão protestante, já tive várias experiências relacionadas a esse waking up com essa espiritualidade, coisas que marcaram minha vida e transformaram muita coisa em mim, né? Então muito do que eu sou hoje é derivado disso, e é importante nós buscarmos isso. Porém, porém, estas experiências que nos marcam e muitas vezes nos transformam, sim, elas não ditam o nosso caráter. É possível nós termos uma experiência maravilhosa que faça nos sentirmos alegres, vivos, motivados, em um novo nível, né, dentro das nossas emoções, mas nós ainda podemos continuar mentindo, roubando, falando mal de outras pessoas, dando calote, deixando de pagar contas, fazendo coisas erradas perante a sociedade. Não necessariamente o fato de você ter grandes experiências remete que você é uma boa pessoa a partir de agora. Não. Essa parte do seu comportamento, do seu caráter, ela entra no próximo step, que é o que nós chamamos de growing up, ou crescimento ou amadurecimento. E dentro do growing up são estágios de maturidade que mostram o quanto essa pessoa se importa com aquilo que é externo. Quanto que a pessoa se importa com aquilo que acontece ao redor dela. E depois temos o cleaning up, que é a parte interna. Cleaning up tem a ver aonde nós, como seres perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus, como seres perfeitos, por conta de nossa natureza humana, nós acabamos por cometer atos que nos tornam imperfeitos. E isso afeta a nossa vida, afeta o nosso dia a dia, afeta nossas emoções. Quantas vezes você já acordou um dia triste, magoado, chateado, e talvez você nem sabia o porquê disso está acontecendo, mas estava lá, aquele sentimento existia. Ou uma série de traumas e problemas que aconteceram ao longo da sua jornada que te deixaram uma pessoa fria, dura, amarga. Então, cleaning up tem a ver de você sair deste estado de amargura, né, de desequilíbrio emocional e voltar ao teu estado perfeito, que é um estado de controle, de maturidade, um estado de prosperidade e alegria. Depois temos showing up, que é a partir do momento que você domina como limpar a si mesmo para se tornar uma pessoa plena, como ajudar outras pessoas no seu externo para que elas se tornem plenas, viver uma vida onde outras pessoas consigam chegar onde você chegou. Tem a parte do showing up, que é você assumir uma responsabilidade nessa geração. É quando você encontra seu propósito, a partir do momento que você encontra o propósito, você assume a responsabilidade para aquilo. Exemplo, eu quero salvar as baleias. Greenpeace, por exemplo. Eu quero acabar com a fome. Ou eu quero ajudar pessoas a gerirem melhor suas finanças, a serem melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Ajudar pessoas a construir, né, uma família de sucesso, ajudar pessoas a serem empresários bem-sucedidos. Tudo isso são propósitos onde você usa aquilo que você tem a serviço de outras pessoas. E Open Up já é o estágio final, que é sobre você conhecer seus próprios talentos. Então é quando você entende com os talentos que Deus te deu, com aquilo que você tem desenvolvido, como você pode usar isso para mudar a vida das outras pessoas. Então depois que você assumir essa responsabilidade, você vai usar aquilo que existe dentro de você para transformar a vida das pessoas. E o foco de hoje que eu quero dar é mais no Growing Up, que é o segundo estágio, que eu creio que todas as pessoas elas precisam se reavaliar todos os dias. Na verdade, todo mundo precisa, eu preciso nos reavaliar todo dia para saber, dentro do Growing Up, que é esse estado externo de você olhar, no que você olha as pessoas, né, dentro do mundo afora, quais são os níveis de maturidade com qual você olha esse mundo. Existem isso. Então existem dentro do Growing Up 4 níveis, né? E esses 4 níveis mostram a sua maturidade perante as pessoas. E as pessoas elas vão saber o quão maduro você é a partir dessas atitudes, né? E a primeira atitude, né, o primeiro estágio de maturidade que nós chamamos de o egocêntrico. O que são egocêntricos? São as pessoas que vivem pensando primeiro nelas mesmas. São pessoas que toda decisão que é feita na sua vida, todo tipo de projeto, tudo aquilo que ela quer construir e desenvolver, primeiro passa no que beneficia ela. O egoísmo, muitas pessoas hoje, talvez você que esteja me assistindo seja assim, pensa dessa maneira: primeiro eu, depois os outros. Melhor eu me dar bem, depois a gente vê se os outros se dão bem ou não. Esse é o primeiro estágio. Tem o segundo estágio, né, um degrauzinho acima, que é, creio que
75% da população do mundo inteiro está nesse patamar que é o etnocêntrico. Então, estar nesse patamar de etnocêntrico tem a ver com uma pessoa que ela defende, aceita e se mistura com pessoas da mesma tribo dela. Como assim pessoas da mesma tribo? Pessoas que pensam igual à maneira como ela pensa, pessoas que têm as mesmas crenças que ela tem, pessoas que vivem a mesma realidade que ela vive, pessoas que têm a mesma conduta. Então, pessoas que vivem com a mesma cultura, principalmente, falam a mesma língua, talvez. Então, são pessoas que elas preferem viver apenas com os seus semelhantes. Mas são pessoas que se misturam em grupos. Então, você tem, por exemplo, feministas, machistas, o grupo homossexual, o grupo LGBT, né? Não sei se pode falar grupo homossexual. Tem as religiões, as igrejas, tem os países. Então, eu como brasileiro prefiro conviver com brasileiro. Para mim, brasileiros são as melhores pessoas do mundo, como exemplo, né? Então, por isso que guerras acontecem, né? Existem pessoas que defendem a sua pátria e para elas apenas a sua pátria, não que apenas a sua pátria é a correta, mas que a sua pátria, ela não consegue viver em outro lugar que não seja a sua pátria, porque ela está acostumada com aquele meio. Ela não consegue conviver no meio de pessoas de uma cultura diferente porque ela é acostumada com a cultura dela. E aí viver naquele círculo de cultura é o que a faz se sentir bem, se sentir aceita. E este é o nível de maturidade de etnocentrismo. Humanocentrismo? World-centric, né? World-centric ou mundo-centrista, alguma coisa do tipo, já é um nível acima disso. Já são pessoas que elas entendem que não existe essa questão de barreiras étnicas, religiosas, de orientação sexual, enfim, de todas essas coisas. Ela entende que existem pessoas, existem seres humanos, e seres humanos são seres humanos. Todos eles merecem os direitos iguais, o direito de ir e vir, o direito de serem felizes, o direito de manifestar a sua opinião e serem respeitados por isso, independente de suas escolhas. Então são pessoas que têm um nível de maturidade de aceitar outras pessoas da maneira como elas são e buscar encontrar conhecimento, buscar encontrar conexão com essas pessoas e troca de conhecimento, né? E por último, que eles chamam de integral, que é o cosmocentric, que já são, além de não ter essas barreiras e você enxergar humanos como todos os seres humanos, todos os seres vivos, como iguais, como pessoas que possuem direito, que merecem respeito, merecem a vida, você consegue andar por todos os estágios que eu falei anteriormente. Porque, olha só a pegadinha. Estar em um desses estágios de maturidade não te faz uma pessoa melhor ou pior do que ninguém. Não te faz alguém errado ou não. Tanto as consequências de se viver assim, quem vai arcar com a responsabilidade disso é você. É eu com as minhas atitudes. Sou eu com as minhas atitudes. Então, o cosmocêntrico é alguém que ele consegue conviver em todos esses meios, em todos esses povos, em todos esses níveis de maturidade, e em todos esses níveis ele consegue aprender algo, ele consegue ensinar algo, ele consegue gerar harmonia, conexão, gerar vida com essas pessoas. Bom, basicamente esse era o vídeo de hoje. Então, espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Avalie em que nível de maturidade você está dentro disso tudo, né? Se você é uma pessoa que tem buscado limpar o seu interior, essas mágoas, frustrações, tudo isso aí que tem de errado dentro de você, que tem de paralisado, o que você tem feito para solucionar esse tipo de coisa? Se você tem usado suas habilidades para gerar um valor para esse mundo, se você sabe aquilo que você quer fazer para gerar valor para esse mundo, ou se você quer só viver uma vida trabalhando para os outros, construindo o seu patrimônio e enfim. Como eu disse, não existe nada de errado, mas avalie você aonde você está. E dentro desses 4 níveis de maturidade, dentro do Growing Up, aonde que você está? Você é uma pessoa que se importa mais com você do que com os outros? Ou você se importa mais com o grupo com o qual você vive e você não consegue se imaginar vivendo fora deste grupo? Ou talvez você não tenha grupo nenhum, mas você consegue reconhecer todos os seres humanos como iguais e consegue aprender com cada um deles, consegue gerar valor, consegue gerar vida com cada uma dessas pessoas. Ou você é alguém que chegou num nível maior ainda,
aonde não existem barreiras para aquilo que você pode crescer e as experiências que você pode viver, porque você tem equilíbrio em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida possuem estabilidade, porque você conseguiu encontrar o seu propósito, quem você é, aonde você vai servir as pessoas, e você consegue lidar com todo tipo de pessoa, independente do nível de maturidade que ela está. E tudo isso agrega para o propósito com o qual você nasceu para viver. Doido isso, né? Bom, como eu disse, era isso que eu tinha para hoje, trazer essa reflexão para você. Espero que ela tenha feito sentido, espero que isso seja valioso para você, e até o próximo vídeo. Deus te abençoe abundantemente e até mais.